Bom dia a todos. Hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação RECT, que teve por objetivo desarticular uma organização criminosa voltada para a lavagem de dinheiro. Em relação a essa investigação, o crime antecedente que deu origem à apuração é o de tráfico de drogas, então o desdobramento da Operação Plano. Dentro dessa operação apurou-se que havia um grupo organizado para lavagem de dinheiro, situado na cidade de São Paulo, e por isso as investigações acabaram sendo conduzidas aqui em São Paulo pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Superintendência de São Paulo. Foram expedidos 4 mandados de busca, cumpridos aqui também em São Paulo, e em relação aí a estabelecimentos comerciais, né, e também de uma pessoa física. E foram objeto de bloqueio judicial, contas de pessoas jurídicas e físicas, ao todo 36 pessoas jurídicas e físicas, 4 pessoas físicas e 32 pessoas jurídicas. A movimentação apurada a partir de análise de relatórios de inteligência fiscal são de grande monta, extremamente vultosos, superam aí 20 bilhões de reais. Houve bloqueio referente a esses valores. Foram bloqueados também mais 110 milhões de reais em relação a uma agência responsável por operar no mercado de criptomoedas. As ordens judiciais foram expedidas pela segunda vara, daqui da capital, Vara Federal de Lavagem de Dinheiro. E eu vou passar aqui a palavra aqui para o Dr. Fabrício Galli, que pode dar um pouco mais de detalhes sobre a operação, e estamos aqui à disposição para fazermos aí os esclarecimentos que os senhores entendam pertinentes, cabíveis. Bom dia. Conforme o Dr. Marcelo falou, a operação deflagrada hoje, ela teve início, né, a partir de uma operação deflagrada em outubro de 2018 pela Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Naquela oportunidade, a Polícia Federal identificou 2 células, uma célula voltada ao tráfico internacional de drogas e uma célula financeira que fazia com que os valores aferidos pela organização criminosa fossem transacionados através de empresas de fachada com sócios inexistentes, né? Sócios com documentação que utilizavam de documentação falsa. A partir dessa operação, identificamos a célula financeira aqui em São Paulo, e aí, a partir da análise dos relatórios de inteligência financeiros do COAF, fizemos alguns cruzamentos de inteligência policial e alguns levantamentos de campo, ocasião em que identificamos pelo menos 36 pessoas físicas e jurídicas, e nesses levantamentos identificamos que as empresas que transacionavam os valores não existiam, né? Eram empresas fantasmas de fachada. Os sócios constituídos também eles não existiam, eram laranjas que foram cooptados, e esses laranjas cooptados produziram documentos falsos, e aí a partir daí eram feitas transações de valores bilionários, valores atípicos, né, que foram identificados nos relatórios de investigação financeira. E a partir daí a gente fez a representação pelo bloqueio dos bens, né, que foram identificados nesses RIFs, e solicitamos também a quebra de sigilo bancário e fiscal dessas pessoas físicas e jurídicas. No decorrer das investigações, nós percebemos que essas empresas de fachada eram, na verdade, instituições financeiras criminosas, né? Elas existiam unicamente para alongar o caminho do dinheiro, para que não fossem permitidos identificar quem são os reais proprietários dos valores aferidos. Fazer um acréscimo, né? Então, hoje, no cumprimento dos mandados, nós fizemos aí buscas em locais que seriam sedes
parte dessas empresas, né, as principais empresas investigadas, e essas sedes seriam quartos de hotéis, né, então estariam situados em locais aí totalmente inadequados, né. Observou-se ali que não havia nada, tirando ali um local ali onde haveria uma espécie de escritório, mas foi feita a constituição dessas empresas indicando quartos de um hotel como sede, né? Então, que demonstra aí, que reforça aí o que já tinha sido apurado inicialmente, né? Que essas empresas aí foram criadas somente aí para fazer a lavagem de dinheiro, né? São empresas que efetivamente não desempenham nenhuma atividade econômica. É importante frisar também que os bloqueios que foram pedidos, eles têm por objetivo fazer com que sejam obtidos eventuais ressarcimentos, né, decorrentes aí de danos causados por crimes que devem ser apurados em razão aí da investigação de lavagem, né? Então a lavagem ela visa ocultar valores que foram obtidos de forma ilícita, né? Então, apesar da investigação ela ter início a partir de uma investigação de tráfico de entorpecentes, existe aí a possibilidade de outros crimes serem identificados, como crimes de corrupção, sonegação fiscal, tráfico de pessoas, crimes contra o patrimônio, estelionato. Então, existe uma estrutura que ela é especializada em lavar dinheiro, que provavelmente tem origem ilícita, né? Pois se não tivesse, não usariam esses meios, essa estrutura, né? Que utiliza como expediente para afastar a identificação da origem do dinheiro, a movimentação de valores de contas de diversas empresas, né? Então, vamos fazer a análise da quebra de sigilo fiscal e bancário dessas empresas. A partir dessa análise, o objetivo é identificar pessoas que fizeram uso dessa estrutura e que provavelmente estão envolvidas em outras práticas ilícitas. Então, é algo aí que é bem comum em trabalhos que fazem investigação dessas estruturas, né? Normalmente essas estruturas são voltadas, elas ganham dinheiro prestando serviços de lavagem para diversas organizações criminosas que atuam em diversos ramos criminosos, né? Então, existe aí esse viés aí de continuidade das investigações também para alcançarmos não só os lavadores de dinheiro, mas a identificação de outras organizações criminosas e outros delitos que possam ter sido praticados e que ensejaram o uso dessa estrutura de lavagem. Os senhores fiquem à vontade aí para perguntar, fazendo também um acréscimo aí ao que já foi dito. Nós tivemos o bloqueio de uma conta de uma empresa que opera bitcoins, né? Então o simples fato de operar no mercado não é algo ilícito, mas o problema é que essa empresa ela recebeu vultosos recursos, né? Mais de 100 milhões identificados nessa nossa operação, e esses recursos provavelmente tem origem ilícita. Por isso foi solicitado o bloqueio na ordem de 110 milhões. Cumpre ainda ressaltar que nós fizemos todo o trabalho baseado em relatórios de inteligência fiscal, né, do COAF, em razão de movimentações suspeitas que foram identificados pelo COAF, mas não foram feitas ainda as quebras de sigilo bancário e fiscal, o que pode levar aí a valores de lavagem de dinheiro que podem ser identificados posteriormente, muito maiores, né? Então, no dia a dia, aí, essas organizações que fazem a lavagem, elas se usam de expedientes como depósitos, saques fracionados, com o objetivo de evitar a atuação de órgãos de controle. Então, esses valores que constam aí da nossa divulgação, aí, da nossa investigação, são valores que somente foram identificados
como movimentações atípicas. Podem existir outras que não tenham sido identificadas e que vão ser apuradas no curso da análise da quebra de sigilo bancário e fiscal. No caso dessa empresa que opera criptomoeda, né, então tem um outro detalhe ali, né, que acaba levando aí ao bloqueio, é que essas empresas não estão sujeitas ao controle do Banco Central. Então, por não estarem sujeitas ao controle do Banco Central, fica mais difícil identificar as movimentações suspeitas envolvendo essas empresas, né, mas conseguimos identificar transferência para essas empresas porque esse dinheiro passou pelo sistema bancário, né, que faz parte da política de combate à lavagem de dinheiro, né, e tem por obrigação legal comunicar operações suspeitas para o COAF, e que gera relatórios que nos auxiliam nesses trabalhos, nessas investigações que são combinadas com diligências também que são realizadas em campo, né? Então, além da análise desses relatórios, nossos policiais saíram a campo para verificar como estavam constituídas as sedes dessas empresas, né? Então houve ali identificação de locais assim totalmente incompatíveis, né, com a movimentação que foi identificada, locais que aparentemente não exerciam atividade econômica nenhuma e que chegaram a receber ali milhões de reais, em alguns casos bilhões de reais, que provavelmente as movimentações foram realizadas aí de forma simulada, né, simulando alguma operação, algo que de alguma atividade ali lícita, né? Então, uma operação bastante complexa que demanda aí tempo, aí mais trabalho da Polícia Federal e análise desses documentos, dessas quebras, para que nós possamos avançar nas investigações, né? Então, as investigações encontram-se apesar de termos muitos dados, ela encontra-se num momento inicial. Você sabe como esse dinheiro chegava nessas empresas de fachada? É um montante muito alto, 20 milhões, 100 milhões de investimento numa financeira, enfim. O volume de dinheiro, muitas vezes ele chegava em espécie, né? O ponto inicial era um depósito em espécie, né? Depósitos em valores fracionados para que não fossem identificadas essas movimentações, mas através dos relatórios os RIFs, né, encaminhados pelo COAF, a gente conseguiu, fazendo os cruzamentos, identificar todas essas transferências. Alguém foi preso hoje? Não foi ninguém preso. Esse dinheiro chegava então para todas essas empresas fantasma, e elas lavavam de que forma, para a gente entender como é que esse dinheiro era lavado, como é que ele voltava, né? Como é que se movimentava apenas entre as contas? O que a gente identificou até o momento, nós identificamos diversas empresas, elas foram criadas unicamente para que o dinheiro passasse por elas, né? Havia um alongamento do movimento do dinheiro para tentar dissimular algumas operações entre elas, né? Quando a gente faz o levantamento ali dos TEDs, dos DOCs, ou do dinheiro que entrou ou saiu, não tem explicação, né? Entrada ou saída de dinheiro, essa movimentação, porque como o Dr. Marcelo falou, não tem atividade econômica, não tem empregados as empresas, então elas foram criadas unicamente para que fossem passadas de contas em contas em certos períodos, e o que a gente observou muito, né? Por isso a gente pediu o bloqueio, o sequestro de 110 milhões de reais numa exchange, que esse dinheiro está sendo destinado à aquisição de criptomoedas. Então, a partir dessa verificação, a gente começou a perceber que a intenção era fugir um pouco do mercado comum aqui com a aquisição de criptomoedas.
Está fazendo um acréscimo, né? A partir do momento que esses ativos são convertidos em criptomoedas, o rastreamento ele acaba sendo muito difícil, né? Então, essa criptomoeda ela pode ser sacada em qualquer lugar do mundo, né? Então, ela pode ser transformada em espécie sem que haja necessidade de passar pelo sistema bancário brasileiro, né? Então, eventualmente, essa movimentação, esses saques de dinheiros de valores em outros países pode configurar também uma evasão de divisas, né? Existe aí uma certa facilidade aí e uma migração de organizações criminosas para utilizarem criptomoedas com o objetivo de lavar dinheiro, né? Existe uma falta de regulamentação desse mercado, né? E essa falta de regulamentação ela é mundial, né? Então, os países ainda estão trabalhando para desenvolver mecanismos de controle, né? Estudos, a regulamentação ainda ela demanda aí um aprofundamento aí do entendimento desse mercado, da criação de ferramentas de controle. Então é algo aí que dificulta a atuação das autoridades, né, que combatem a lavagem de dinheiro. Essa empresa da criptomoeda sabia que esse dinheiro era de lavagem, a pessoa fazia parte dessa quadrilha ou dessa facção, e essas pessoas que enviavam o dinheiro pertencem a uma facção apenas ou a várias quadrilhas, ou são pessoas que estão presas? Não, a corretora de criptomoedas ela não é investigada na operação. Ela recebeu valores bilionários, né, milionários, através de movimentações atípicas que foram identificadas através de levantamentos feitos nos relatórios nos RIFs encaminhados pelo COAF, né? Então ela não é investigada na operação. O objetivo do bloqueio da conta é verificar que valores entraram dessas empresas de fachada para que nós possamos fazer ali a retenção desses valores, né, que tenham entrado na conta da exchange e para que após a apuração da origem desses valores, eventualmente os valores possam ser utilizados para ressarcimento de danos que tenham sido causados, né, pelos criminosos que utilizaram desse expediente de lavagem e também para resultar, né, para solicitar o perdimento desses valores em favor da União, que muito provavelmente esses valores são objeto de atividade ilícita, né, e uma das consequências de uma condenação ali por uma atividade ilícita é a perda do valor em favor da União, né, do valor que foi obtido em razão de qualquer crime. E a quebra do sigilo fiscal e bancário vai servir exatamente para isso, para que a gente possa identificar quais as empresas encaminharam dinheiro para essa empresa maior que eventualmente adquiriu criptoativos. Aí vai permitir para que a gente faça a diferenciação de quais as empresas e fazer as ligações, porque não só o tráfico de drogas usou dessas instituições financeiras criminosas, né, para ocultar os valores provenientes de crime. Quando você fala tráfico de drogas, você fala de algum grupo preso já? Isso, a gente teve uma operação chamada Plano, no ano de 2018, foi deflagrada pela Superintendência no Rio Grande do Sul. A partir dessa operação, nós identificamos uma célula financeira aqui em São Paulo e iniciamos um trabalho de inteligência e a operação propriamente dita que foi deflagrada hoje em cima dessa célula financeira. Essa célula financeira a gente identificou também organizações criminosas voltadas ao tráfico internacional de drogas, mas não só ao tráfico internacional de drogas, há outros crimes também. Tá? E esse trabalho, ele observa a diretriz do nosso órgão central, Coordenação Geral de Repressão de Entorpecentes, que orienta que o trabalho investigativo seja voltado para a descapitalização das organizações criminosas, né? Então, a partir da identificação de movimentações financeiras, você consegue identificar pessoas envolvidas em outros crimes e consegue fazer, muitas vezes, aí, prejudicar a atuação, continuidade das atividades dessas organizações pelo fato de você descapitalizar essas organizações. Você consegue tirar os recursos obtidos, né? Pois muitas vezes, quando você faz uma atuação voltada, por exemplo, no caso do tráfico de entorpecentes, somente para a apreensão de drogas,
apesar da apreensão, essas entidades criminosas elas continuam a praticar o tráfico, né? Porque a apreensão, em muitas situações, não afeta a capacidade operacional dessas organizações, né? E a experiência tem mostrado que o ataque à estrutura financeira dessas organizações, ela leva ali a um enfrentamento mais eficiente das organizações, ela dificulta a atuação dessas organizações, seja para tráfico de droga, seja para desvio de recursos públicos e outros crimes ali que são de atribuição da Polícia Federal investigar. Doutor, aí mais tarde nessa pergunta dos presos, a Polícia Federal foi identificar ou acredita que esse esquema foi montado e organizado dentro da prisão? Nós não temos, pelo menos nas investigações, nenhuma sinalização nesse sentido. E fazendo um outro acréscimo, existe a possibilidade, né, muito provável, de que os valores movimentados por essas empresas sejam muito maiores, né? Lembrando que a investigação, a análise, aí, os números que foram fornecidos com base em relatórios de inteligência fiscal e que não identifica, né, os órgãos de controle de movimentações suspeitas muitas vezes acabam não identificando algumas operações que são feitas ali para não gerar alertas ali, né, como saque e depósitos fracionados ali até determinado valor. Então, com a vinda das quebras de sigilo fiscal e bancário, nós teremos a possibilidade de dimensionar exatamente o quanto foi movimentado por todas essas empresas, né? Que já somente com a análise dos relatórios de inteligência fiscal já foi observado que houve uma movimentação bilionária, foram bilhões de reais que foram movimentados, o que demonstra assim a importância da desarticulação dessa estrutura voltada à lavagem de dinheiro, né? Então, a partir desse nosso trabalho, diversas atuações criminosas, organizações criminosas podem ser identificadas e crimes podem ser evitados. Bilhões em que espaço de tempo? A partir de 2018? A partir de 2018 foram identificadas essas movimentações atípicas. Tem empresas que no espaço de 6 meses movimentou mais de 200 milhões de reais. Doutor, você viu objetos apreendidos? Foram apreendidos uma farta documentação, tá, que vão ser analisadas. Como foi dito anteriormente, as empresas, das 32 empresas, pessoas jurídicas identificadas, nós sabemos que 29 não existiam. Né? Então não foram feitas buscas nesses locais, simplesmente porque as empresas são realmente fachadas e não existem nem fisicamente. Nos outros 3 locais em que nós fizemos as buscas, a gente conseguiu apreender documentação, e essa documentação apreendida preliminarmente já há vinculação das empresas identificadas nos relatórios de inteligência financeira com aquilo que a gente vem apresentando para a Justiça. E pessoal, alguma pergunta? Podemos encerrar? Obrigado aí pela presença de todos aí. Vocês só podem repetir os nomes de vocês para a gente saber. Marcelo Ivo de Carvalho, delegado regional de investigação e combate ao crime organizado, Superintendência do Estado de São Paulo. Eu, Fabrício Galli, sou o chefe da Delegacia de Repressão a Drogas aqui da Superintendência. Obrigado. O nosso editor lá já sabe. Tá, obrigado. Obrigado, bom dia para os senhores.